Olá, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre Cafeína, de Maurício Torres Assunção, depois da vinheta. Quero dizer para vocês que este livro é sensacional. É um livro histórico, vai trazer fatos que a gente normalmente não domina, e vou tentar dar uma explicaçãozinha aqui rapidamente. Não sei se eu sou capaz de transmitir a ideia, mas vou tentar. E é um romance histórico dos melhores. Inacreditável o que acontece aqui. Bom, dois núcleos de famílias brasileiras, um rico e outro pobre. Um rico representado pela família Lopes de Carvalho, cafeicultora, dona de terras e dinheiro a mais não poder aqui no Brasil, e a pobre representada pelo padre com seu filho adotivo, o Tino, o Sebastião, ou Tino. Tino era criado pelo padre e pela ex-escrava que trabalhava para o padre agora como empregada doméstica, que é a Noêmia, e que criou Tino como se fosse seu próprio filho. Temos esses dois núcleos. Tanto a família Lopes de Carvalho quanto o Tino terão que fugir do país para uma França do século XIX, final do século XIX, porque o Antônio Lopes de Carvalho, o pai desta família rica, era acusado de um crime que ele cometeu. Então, antes que tudo estourasse, ele fugiu. Tendo dinheiro, relações, ele conseguiu escapulir daqui. E Tino teve que fugir por um crime que ele não cometeu e que dizia respeito ao sumiço de uma menina, filha de um barão do café, na cidade onde ele morava. Só que Tino teve que fugir porque ele foi o último a ser visto com a menina, mas ele não tinha nada a ver com o sumiço da menina. Vocês entenderam, né? Os dois núcleos foram para Paris. O que é de mais interessante nessa história? Essas duas famílias, esses dois núcleos, digamos assim, vão se unir em determinado ponto. A história de Tino vai se cruzar com a história dos Lopes de Carvalho. E por trás disso a gente vai conhecer um pouco da história do Brasil e alguns recantos de Paris, digamos assim, um pouquinho dos costumes parisienses e vamos conhecer como os parisienses se comportavam na época, em 1800 e poucos. O que tem aqui? Aqui, esse livro é uma joia, uma preciosidade, porque fala do final da escravidão, do final da monarquia, da ida da família real para o exílio, da ida de tantas famílias brasileiras para o exílio também, voluntariamente, algumas fugindo de coisas, de crimes que cometeram no país, e outras por estarem em desacordo com a política vigente na época. A gente vai saber do que aconteceu com os trabalhadores que entraram no mercado, que eram ex-escravos e agora foram libertados pela Princesa Isabel. Faziam o quê? Não tinham dinheiro, nunca foram pagos, eram escravos. Iam viver como? O que tem de interessante aqui? A gente conhece aquilo que se chamou de encilhamento. O encilhamento aparece aqui nessa história de passagem. Ele é pano de fundo, mas ele não é explicado. Então eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu. Quando houve o final da monarquia e a família real foi para fora, houve antes, né, a abolição da escravatura e uma enxurrada de trabalhadores no mercado. Assumiu o poder Deodoro da Fonseca. Deodoro tinha uma política que eles chamaram de encilhamento, que foi assim, foi algo como injetar dinheiro no mercado, já que haviam trabalhadores precisando serem pagos, havia uma política de industrialização do país, não havia dinheiro circulante. Foi produzido muito papel moeda. Vocês imaginem assim, que hoje o governo resolva imprimir dinheiro, mais do que o mercado era capaz de suportar, de utilizar
Não me perguntem, eu não entendo o que quer dizer isso. Como assim mais capaz de utilizar? A gente pensa assim, né? Dinheiro? Dinheiro? Quem é que vai dizer que tem muito circulante, né? Não entendo. Se alguém estiver me ouvindo que entenda disso e quiser explicar, ficarei muito feliz em ouvir as explicações a respeito de economia, como é que funciona. Mas, em princípio, quando se tem algo demais no mercado, esse algo se desvaloriza, né? Um bem ele é valoroso, digamos assim, quanto menos ele existir no mercado, né? Se houver 10 desses e houver demanda, o preço sobe. Então, em princípio, o dinheiro foi colocado no mercado e em seguida se desvalorizou. Nesse processo de produzir dinheiro, desvalorização do dinheiro, industrialização do país, tudo isso junto criou condições para que várias empresas fossem lançadas na bolsa de valores, só que muitas empresas eram empresas falsas. Houve muito golpista no mercado. Por que não me surpreendo, né? Enfim, e pessoas crédulas compraram ações dessas empresas que não existiam. Um dia isso ia estourar. Lopes de Carvalho, o nosso protagonista rico, fez isso. Quando começou a estourar a coisa aqui, ele fugiu para Paris. É um mal-entendido, pairava na família dele um desconhecimento do que ele tinha feito, mas por parte dele existia um dar de ombros. Ele era rico, ele não fez algo de tão errado assim. Existia o snobismo da nobreza, de que o lugar dos ricos é acima dos pobres, como se nós vivêssemos numa sociedade de castas em que não há mobilidade. Ele era mais ou menos o que ele pensava, vocês me entendem? Ele pensava que se o cara nasceu pobre, ele tem que se contentar com isso e servir o melhor que ele pode aos seus senhores, porque afinal de contas, cada um tem o seu papel na hierarquia social. Aquele papo snob e muito útil para ele, né? Ele foge para Paris, então, e tá lá vivendo sua vida boa. E lá em Paris ele tem o sonho de criar a maior torrefação de café fora do país, né? Da Europa, enfim. E ele tá criando essa torrefação, construindo um grande prédio, compra o terreno, constrói o prédio, enquanto corre em paralelo o processo dele no país. E lá na França corre um outro processo, agora acusando o Tino, que saiu do Brasil, fugindo por aquele crime que ele não cometeu. Na França, Tino acaba se metendo numa enrascada. Ele se mete num ato que ele reconhece como ilegal. E acaba não indo até o final deste ato. Mas ele tinha intenção e acontece uma coisa ruim e ele é preso como cúmplice dessa coisa ruim. Esse é o mote da história. Esse é o pano de fundo da história. Dois brasileiros, um rico e um pobre, se encontram em Paris, um fugindo por um crime que não cometeu, um fugindo pelo crime que cometeu. Só que aquele que não cometeu vai se implicar num crime lá na França. Como eles vão sair dessa é inacreditável o jeito que tudo acontece. E o bacana de ver nessa história além dessas nuances da política brasileira, porque a gente falou até agora de Deodoro da Fonseca, é política de encilhamento. Veio depois Floriano Peixoto, se eu não me engano, e Prudente de Moraes. Então, no final da história, estamos com o governo Prudente de Moraes e uma esperança nesse governo, que tudo seja diferente com esse governo. A gente conhece também Paris, dos cabarés, das prostitutas fazendo seu passeio nas ruas e pegando clientes, na vida dura dessas pessoas. A gente conhece a vida dura dos imigrantes que trabalham subempregados em Paris.
E a gente sabe que é isso que acontece até hoje com os imigrantes que chegam em outro país, tentando a sorte, tentando a vida, né? Que são explorados, conseguem subempregos. Então, a gente conhece essa Paris de subempregos, de pobreza, de gente tirando pó de café passado que botaram no lixo para vender novamente para estabelecimentos que não prezam muito pela qualidade. Eles pegam aquele pó de café que saiu do lixo e refazem o café, entregam para os seus clientes, seus frequentadores de bares, de cafeterias. E muita gente se sustenta com isso, buscando o café das latas dos restaurantes. A gente conhece também em Paris uma nobreza que frequenta altas rodas, boa comida, boa bebida, festas em castelos. A gente vive a construção da Torre Eiffel, a gente vive a construção de outros cartões postais de Paris. E o livro é muito bonito, no sentido de conseguir nos mostrar como era a França do século XIX e a política brasileira do século XIX, idem. Ele é sensacional, ele é envolvente, ele é incrível. Parece muito sério o jeito que eu falo, tô tentando encontrar palavras porque eu não preparo o texto, mas eu recomendo, sem dúvida alguma você vai gostar. Prestigiem, que ele é sensacional. Obrigado por me seguir até agora, obrigado por ter assistido o vídeo. Se você não é inscrito ainda, vai ali, te inscreve, toca no sininho para você receber todas as notificações do canal. Isso ajuda o canal a crescer e a levar literatura para o resto do país, quiçá do mundo. Deixa seus comentários, me diga o que você achou, você já leu, não leu? E te vejo no próximo vídeo. Beijos, me liga!